Nós temos visto, infelizmente, que algumas pessoas elas não conseguem reter com firmeza o propósito de Deus no seu coração. E quando eu falo isso para você, é porque as tentações, as batalhas, elas aumentam à medida de que você cresce espiritualmente ou que você negligencia as palavras de Deus. Eu estava ministrando, pregando ontem na igreja, no domingo de Santa Ceia. Eu pregava para as pessoas que à medida que você cresce espiritualmente, as batalhas aumentam. Você vai ter talvez até mesmo acesso a coisas que quando você é imaturo espiritualmente, você não percebe. Existem tentações, existem muitas vezes até uma forma do diabo atacar as pessoas de maneira sorrateira, que ela não percebe. Ela não nota que há uma maldade acontecendo. O Davi, ele foi um homem muito perseguido, eu já algumas oportunidades, já preguei várias vezes sobre a vida de Davi, e hoje, mais uma vez, eu quero falar de um salmo de Davi. Nós temos visto que há pessoas que ela não faz nada de errado, ela está caminhando certo, ela está fazendo bem, e mesmo assim, ela é perseguida. Ela passa por, muitas vezes, pessoas com maldade, com ignorância, com ódio, pessoas que querem tomar o seu lugar, pessoas que estão dispostas a fazer o mal, como está escrito em Provérbios, que há pessoas que só têm desejo de fazer o mal. Há pessoas que só têm desejo e ela não consegue dormir em paz sem ela poder ver o mal do outro. Isso é uma das coisas mais terríveis que existe. E Jesus nos ensinou que nós não podemos tratar o mal que recebemos com mal. E isso acaba endurecendo o coração das pessoas. Então, o Davi é um exemplo de pessoa que passou por perseguições. Imagine, o Davi era um dos chefes de exército de Saul. Ele era genro de Saul e mesmo assim passava por perseguições. E uma das coisas mais importantes que nós vemos em Davi, ele não deixou de fazer a parte dele. O Davi teve momentos de poder conseguir tirar a vida do seu perseguidor. Ele poderia denegrir a imagem de Saul, ele poderia falar mal de Saul, ele poderia usar dos argumentos, das maldades que o próprio Saul fazia, porque o homem mau sabe quando está fazendo mal. A pessoa que está errada, ela sabe que ela não gosta de receber a palavra que está errada, mas ela sabe que está errada. E quando a pessoa está errada, ela precisa ou se arrepender, ou ela então será quebrantada. Ela vai passar por uma dor. E é isso que eu quero falar com você hoje. Salmo 141, o versículo que eu vou começar com vocês é o versículo 1. Se permitir Deus, nós vamos até o fim, até o versículo 10. Mas vamos começar a leitura. Diz assim, ó: Senhor, a ti clamo, escuta-me e inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como um incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Olha só, existem momentos, e isso aqui é mostrando que o ser humano, ele precisa ser dominado pelo Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, eu gosto até de deixar muito claro isso, que o Espírito Santo ele nos capacita com dons, ele nos dá dons para nós. E biblicamente também aprendemos que os dons de Deus são irrevogáveis. Existem, por exemplo, pessoas que são maldosas, pessoas que são orgulhosas, ignorantes, que expulsam demônios. Por que aquela pessoa expulsa um demônio? Em nome de Jesus. Existem pessoas que têm todos os adjetivos contrários são colocados sobre essa pessoa, ou as pessoas veem essas maldades nessas pessoas, só que essas pessoas, quando oram, elas curam pessoas. Isso nos faz entender que a capacidade não é do homem. Isso nos faz entender que a capacidade não vem de si mesmo, não é a capacidade humana que faz a obra,
As pessoas podem ser usadas. Eu gosto de uma frase que o pastor Jaime de Amorim usa. Ele fala assim, ó, usado não significa aprovado. A pessoa, ela pode ser usada para fazer uma grande obra, mas não significa que o coração dela está sendo aprovado por Deus. Eu posso estar fazendo uma coisa muito boa para alguém, mas com um coração totalmente contrário. Sabe quando você faz algo com raiva? Quando você está fazendo algo que é para algo muito benéfico, você pode estar ajudando alguém, mas com ódio. Eu me lembro, passei por uma igreja que tinha um irmão que ele falava que ele só foi chamado para ficar na porta da igreja. Ele era um obreiro na igreja. Eu me lembro que ele falava, eu só fico na porta. Se precisar de organizar alguma coisa na igreja, eu não organizo. Se precisar fazer um evangelismo, eu não saio evangelizar. E um dia eu falei, olha, todos os irmãos, os membros que ajudam e cooperam nesta obra, juntamente comigo, minha família, nós vamos fazer um grande evangelismo. E eu quero que todos vocês estejam presentes. E quem não estiver presente, essa semana não vai trabalhar nos cultos, porque o propósito do obreiro é ganhar alma, é ir ao campo de batalha. E esse irmão, eu lembro que ele não falou nada. Mas na hora que fomos evangelizar, que nós fomos para a rua, porque é no sol quente, andar distâncias longas, atender pessoas maldosas, atender pessoas com ignorância, atender pessoas que nos desprezam. Eu me lembro que esse irmão, eu lembro que ele foi carrancudo. Sabe o que é uma pessoa carrancuda? É uma pessoa que vai de cara feia. Sabe quando alguém está fazendo algo com raiva? A pior coisa que existe para o ser humano é ela fazer algo com ódio. O Davi estava vivendo para servir ao rei Saul. O Saul era um homem mau. O Saul já tinha a maldade dominado a mente e o coração dele. Mas o Davi não era mau. O Davi, mesmo recebendo toda a maldade de Saul, o Davi continuava sendo um homem de Deus. Só que o mesmo Davi sendo um homem de Deus, ele reconheceu que ele precisava se calar em alguns momentos. A pessoa que age imaturamente na hora da ira, na hora que ela fica com raiva de alguma coisa, porque você percebeu como que é as coisas? Você já viu falar do estopim, que é aquele pavio que faz a pessoa, que faz alguma bomba explodir? Já viu aqueles foguetes? Tem um foguete, tem um paviozinho que você acende ali, porque se fosse automaticamente a explosão, ninguém conseguiria, né, acender aquele pavio. Tem pessoas que o pavio dela é desse tamaninho assim, ó. Qualquer coisa que faça para essa pessoa, a pessoa explode. Ela fala o que não deve, maltrata quem está perto, fecha a cara. Eu me lembro que esse irmão, quando ele foi para a caminhada, a gente foi para o evangelismo, eu me lembro que o tempo todo a pessoa estava assim, ó. A pessoa não queria perder o cargo, a pessoa não queria perder o trabalho na obra de Deus, mas ela foi com raiva. Tem gente que ela faz as coisas, mas faz com ódio, faz com raiva. Deus não recebe esse trabalho. Por isso que o Davi, para ele não pecar contra Deus, mesmo ele sendo o perseguido da história, mesmo ele sendo a pessoa que está passando a maldade de outra pessoa, o que ele fala? Senhor, eu quero que o Senhor guarde a minha boca. Eu quero que o Senhor me ajude a controlar meu pensamento. Põe para mim, por favor, na tela, Romanos 12, versículo de número 2. Põe para mim, por gentileza, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando uma pessoa ela é cheia do entendimento da palavra de Deus, quando é o Senhor que está alimentando a alma do ser humano, a palavra faz você ser renovado. Quer dizer, existem coisas que já não me atacam mais, existem coisas que não machucam mais, existem pensamentos que não doem. Estão falando mal de mim. Pode falar o que quiser, eu estou andando com Jesus. Você perde a tua paz, você fica irado, você fica com raiva por causa da maldade alheia. O Davi estava a ponto de se tornar um homem duro pela maldade que está recebendo, mas ele fez uma oração dizendo: Senhor, escute a minha oração, escute,
porque eu peço ao Senhor que o Senhor coloque uma guarda na minha boca. Sabe aqueles pensamentos, os chamados pensamentos intrusivos? Que você fala sem pensar, que você fala sem notar a maldade da qual você talvez possa proferir com os seus lábios. Você pode ser uma pessoa de bem, você pode ser uma pessoa trabalhadora, você pode ser uma pessoa que sempre está solícita a ajudar, mas quando a ira do homem sobe ao seu coração, você perde totalmente a razão. Isaías 41, 18, Isaías 41, 19 ou 20, se não me falha a memória, fala que o Senhor pede: apresente a tua razão, apresente a tua causa com razão. Ache para mim o versículo, por favor, Isaías 41, se não me engano, 18, entre o 18 e o 22. Achou isso? Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Isaías 41, 21. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Deus pergunta para você: apresente a tua causa para mim junto com você. Só que você tem que ter razão. A razão é quando você está certo. Você vai apresentar a Deus: Deus, o Senhor está vendo o que o Saul está fazendo contra mim? Vamos imaginar que o Saul está chamando a atenção de Davi de maneira correta. Vai adiantar o Davi se levantar: Senhor, olha o que Saul está fazendo comigo. Mas se o Saul está certo, o Davi tem que ficar calado. Só que tem horas, tem alguns momentos que nós achamos ter razão sem ter direito. Sabe, nos últimos dias nós temos ouvido falar muito no Brasil sobre isso. Aquela pessoa que ela acha que ela é o réu, o juiz, a pessoa acha que é o advogado, a pessoa acha que é tudo, tudo favorece ela. A pessoa acha que tudo tem que ser favorecido para você. Já viram falar dos intocáveis? Existem pessoas intocáveis. Os intocáveis são as pessoas que não podem, que tudo dói. Tudo dói. O salmista, para não perder a paz dele, o salmista, para não sair da palavra de Deus, ele fala: Senhor, coloca uma guarda na minha boca para mim não falar besteira. Coloca um semblante de alegria em mim, porque a pessoa que ela é feliz com Jesus, a pessoa que é alegre com Jesus, ela não deixa o semblante cair. Ela não deixa o diabo dominar a mente dela. Por isso que o Paulo falou: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. À medida que você vai crescendo espiritualmente, aprendendo de Deus, aprendendo as palavras de Cristo, você não se importa mais com as maldades, mas você tem que tomar um cuidado para você não tornar o mal da história. Por que Davi fala isso? Vamos voltar ao Salmo 141? Ele fala no versículo 3, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe muito bem que Deus não impede você de fazer nada. O Senhor Deus não impede você de fazer nada. Se você quiser pecar, você pode pecar. Se você quiser mentir, você pode mentir. Se você quiser ficar com raiva, você pode ficar com raiva. Se você quiser perdoar, você pode perdoar. Deus dá liberdade para você. Deus não é um Deus punitivo se você não fizer o que Ele quer. Ele te dá liberdade para fazer o que você quer. Só que você vai viver as consequências de suas escolhas. Você viverá consequências de escolhas que você fez. Você viverá exatamente o caminho que você escolheu. Por isso Davi fala: põe uma guarda na minha boca, Senhor. Sabe o que é isso? Senhor, me ajude a não falar o que eu não devo. Me ajude a não deixar a minha mente pensar de maneira errada. Porque às vezes nós temos uma convicção de algo e às vezes não é. Pensamos ser algo, mas não é. Ah, pastor, as pessoas são maldosas. As pessoas são maldosas, mas eu não sou. Aí você age na maldade alheia, você se torna o mal da história também. Por isso que o salmista fala: coloque uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Ou seja, o que é a porta dos meus lábios? É a minha língua. Então eu tenho que refrear minha língua, eu tenho que refrear meus pensamentos. Não, tá amarrado isso aqui, não aceito isso aqui não. Não vou ficar com raiva da irmã, não vou ficar com raiva do irmão, não vou ficar com raiva da minha esposa, não vou ficar com raiva do meu marido, porque essa tentação de quando você é oprimido sobre alguma coisa contra a sua pessoa, você pode sim se levantar. A ira pode te dominar. Agora, o que o texto fala? Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade.
e não coma eu das suas delícias. Quer dizer, eu não vou me fartar do que alegra, né? Do que faz com que o ímpio fique feliz. É doloroso quando nós vemos pessoas que elas, ao invés de reterem a palavra, ao invés de permanecerem na palavra de Deus, elas acabam, para tentar se posicionarem, para poder ficar por cima, elas praticam a iniquidade. Ela vê iniquidade em alguém, mas ela também se torna um iníquo. Ela vê maldade no outro, mas ela, em contrapartida, também faz maldade. Por isso que ele fala, Senhor, eu não quero que o meu coração se incline para o mal. Se você acha que algo é errado, peça a Deus, Deus, será que o que eu estou ouvindo do pastor hoje é algo que eu preciso aplicar na minha vida? Porque se eu tenho um coração bom, mas as situações me fazem ficar com o coração mal, na verdade você é mal, você não é uma pessoa boa. Eu posso te provar isso. Jesus falou que uma fonte, ou ela vai jorrar água boa ou água má. Não tem duas fontes. Ah, pastor, é que tem tempos difíceis. Tem tempos difíceis. Jesus nunca deixou de andar na vontade do Pai. Por isso que nós temos que aprender que as nossas orações nos ajudam a perseverar, a vencer os dias maus. Quem nunca passou um dia mau? Quem nunca se ensoberbeceu? Quem nunca teve orgulho de si mesmo? Quem nunca teve uma vaidade de achar que você faz certo e os outros não fazem? A pior coisa que existe no ser humano é achar que ele é melhor do que os outros. É achar eu sei e você não sabe. Aqui está descrito, olha, eu quero, Senhor, que o Senhor tire as coisas más diante de mim, porque eu não quero que o meu coração ande nessa maldade. O Davi está reconhecendo que se ele continuar olhando para a maldade dos outros, ele vai se tornar uma pessoa igualzinha à maldade que estão fazendo contra ele. E há alguns momentos de nossa vida que não é maldade que estão fazendo contra mim. Pode pôr para mim novamente Romanos 12, 2? Olha só, tem momentos que não é maldade não. Olha o texto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia fala que Deus agradou-se em moer a Cristo. Agradou moê-lo. Existem momentos que nós precisamos passar por essa prensa. Preste atenção, existem momentos que nós precisamos passar por essa prensa. Precisamos passar muitas vezes pelas prensas da vida. Que é para a gente crescer, que é para a gente melhorar, que é para a gente estar mais capaz de lidar com as adversidades que se levantam. Você já ouviu falar do óleo da unção? O azeite da oliveira, que é produzido da azeitona, ele, para poder sair aquele azeite perfeito, puro, de muito custo, para que ele saia todo aquele óleo, ele precisa passar por uma prensa várias vezes até que todo aquele óleo seja tirado. Às vezes, para você crescer na unção, que o óleo representa essa unção de Deus, essa unção curadora, essa unção que permanece sobre nós, às vezes precisamos passar pelas prensas. Precisamos passar por momentos difíceis para crescer. O salmista está dizendo, olha, se eu estou passando por isso aqui, Senhor, me livra de eu não crescer com isso. É isso que ele está dizendo. Eu quero crescer nessa prensa, nesse momento que estão até me fazendo mal, que eu não estou me sentindo agradado com essa situação. Eu quero crescer nessa situação. Ainda que seja ao contrário à minha vida, eu quero crescer nisso. Eu quero melhorar ao que diz respeito a essa coisa difícil, porque quando eu passo pela renovação da palavra, quando a palavra me faz entender por que eu estou passando por certas coisas, aí eu começo a compreender. O que eu começo a compreender? O que nós lemos, o que o Paulo disse aos romanos? Aí quando você passa por essa batalha, você tem renovação de entendimento, que você vai começando a entender por que certas coisas acontecem com você, aí você começa a perceber que é Deus fazendo você conhecer a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. A boa vontade de Deus é que você passe por esses pleitos e você não se entregue, você não arrume briga, você não faça descaso,
você não trate mal, você não seja orgulhoso, você represente aquilo que você é e não aquilo que você não quer ser. Há muitos que acreditam piamente em sua vida que está tudo certo, mas na verdade a alma dessa pessoa está abatida e você está indo para onde a tua alma está te levando. Não, pastor, está tudo certo aqui, mas quando você vai agir, você age diferente. A tua decisão perante o momento mal, como que é? Como que você fica? Por isso que não estou falando de temperamento humano, mas à medida que a palavra vai adentrando o seu coração, você tem que crescer, filho de Deus. Você tem que deixar a imaturidade, deixar a infantilidade. Por quê? Olha o que o próprio salmista fala, versículo 5. Fira-me o justo, será isso uma benignidade. Quando uma pessoa de Deus me dá uma palavra, essa pessoa ela está sendo justificada pelo céu. Quando alguém me dá uma palavra, essa pessoa ela pode não ser a dona daquela palavra, mas o dono da palavra é o próprio Deus. Ele é a palavra. Está descrito em Hebreus, capítulo de número 1, antes era o verbo e o verbo estava com Deus. João capítulo 1, o verbo era Deus. Agora, a palavra de Deus hoje é Jesus. Jesus é a sua palavra. Então, toda a palavra de Deus, ela é para me ajudar. Ela não vem para me machucar, ela vem para me ajudar. Por isso está descrito, quando alguém me chamar a atenção, para que eu me encaminhe de maneira correta, eu quero que essa pessoa faça isso de verdade, porque isso vai ser benigno para mim. Isso vai ser bom para o meu crescimento. Aí diz o texto, e repreenda-me. Quando uma pessoa é repreendida, como que ela reage? Vamos ser bem sinceros. Desde criança, desde muito pequeno, eu tenho 3 filhos, 2 mulheres e um menino. Eu vou dizer para você, a repreensão traz crescimento. Normalmente a repreensão de alguém que está ensinando, doutrinando, é uma repreensão boa, mas aquele que recebe a repreensão muitas vezes não gosta. Sou pai, eu sei que estou falando para você, você talvez saiba também. Receber repreensão não é tão fácil. Só que o que o Davi disse, eu quero que as pessoas me repreendam, porque se as pessoas me repreenderem no que é certo, no que é justo, eu vou melhorar. É isso que ele quer dizer, fira a minha palavra, que a palavra venha diante de mim, que a palavra venha ao meu coração para que eu aprenda, para que eu esteja na vontade de Deus. Fira-me o justo. E aí diz a palavra, repreenda-me e será um óleo excelente que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito da maldade deles. Quer dizer, se eu estou sendo ferido, porque vamos falar a verdade, o Davi poderia fazer mal a Saul, o Davi poderia retribuir a maldade, mas pelo contrário, ele fala, Senhor, que a tua palavra me fira, que a tua palavra me faça eu ficar, ainda que seja calado diante do perseguidor, porque eu não quero pecar. Olha o cuidado de Davi, gente. O cuidado de ele mesmo não perder a presença de Deus. De ele não sair da presença de Deus e falar, Senhor, eu quero que o Senhor trate. Peça para Deus, faça essa oração hoje. Deus, guarda a minha boca. Põe uma guarda na minha boca para mim não falar besteira. Coloca uma guarda aqui, ó, na minha mente, para mim não ficar maquinando mal. Ah, pastor, mas as pessoas são maldosas. Sim, mas eu não sou. Ou você não deve ser. Você não pode andar na maldade, você não pode andar nessa ira, nessa rixa da tua alma. Por isso que o salmista está declarando, cuidado, cuidado, ele está cuidando de si mesmo. A oração dele é em favor dele mesmo. Ele está pedindo a Deus não contra o inimigo, ele está pedindo para que ele não se perca. Então, quando alguém faz a obra de Deus de verdade, essa pessoa não se deixa vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Provérbios 29, vou terminar aqui. Provérbios 29, versículo de número 1 fala assim, o homem que muitas vezes, o homem aqui pode ser tanto o homem masculino ou a mulher, né? Aqui é o ser humano, que muitas vezes recebe repreensão, endurece a sua cerviz e será quebrantado de repente sem que haja cura. Põe, por favor, esse mesmo texto
com a nova versão transformadora, a NVT. Põe para nós, olha o que diz. Quem sempre se recusa a aceitar repreensão será destruído de repente sem que possa se recuperar. Sabe aquela pessoa que ela fecha o coração? Tem pessoas que depois de tantas repreensões, ela vai ficando tão dura, que ela acha que está certa. Só que não vai ter cura para isso. Aí a pessoa fica magoada, a pessoa fica ressentida, a pessoa ela para de fazer o bem porque ela vai olhar para outras pessoas pensando que outras pessoas também vão fazer a mesma coisa que outras já fizeram para ela. Aí a pessoa vive magoada. Aí vamos lá para o texto de Ezequiel que fala que o homem está com um coração de pedra. O que é a pessoa de coração de pedra? E lembre-se, não há como você ser uma pessoa de coração de pedra, de coração maldoso, e ao mesmo tempo ter um coração bondoso. Não tem como uma fonte lançar dois tipos de água. Ou é uma fonte de água pura ou uma fonte salobra. Ou é água doce ou é água amargosa. Por isso Jesus nos ensinou que nós temos que sempre fazer o bem. Mas pastor, olha a maldade que Davi está passando, como que Davi vai pensar bem de Saul, se Saul fez algo para ele que era mal? Como que eu faço, Senhor? Por isso que Davi está orando, Senhor, me repreenda o justo. Porque quem faz o que é certo, eu cresço. Agora, o que é mal comigo, se você continuar o Salmo 141, depois do versículo 5, você vai ver o Davi orando para que os maus caíssem. Os maus vão cair, os ímpios vão cair. Mas quando você está sendo repreendido por Deus, por uma palavra, e você fica contra, toma cuidado. Que essa repreensão é para você crescer, só que você não está gostando da repreensão de Deus. Que a sua semana, que o seu dia seja melhor aprendendo dessa palavra. Talvez o Senhor hoje te deu para você, como alguns até brincam às vezes, algumas vezes bofeteadas pela palavra. Mas se você aprendeu com Deus, isso vai ser para você um cálice. Isso vai ser para você uma unção que vai ajudar você a crescer, a melhorar a sua vida com Deus, a ser uma pessoa usada pelo Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Pegue seu copo com água. Eu quero orar com você e por você nesse momento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Deus a vida de todas as pessoas que oram comigo nesta hora, pessoas de perto, pessoas de longe, pessoas que estão, ó Deus, passando por algum tipo de batalha, pessoas que estão nas suas casas, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão, meu Deus, andando em dificuldades tremendas, hospitalizadas, com Covid, com dores de cabeça, pessoas que estão andando, Jesus, no vale da sombra da morte. É sobre essas pessoas que eu venho apresentar ao Senhor, Pai. Eu apresento a Ti, Jesus, toda a região sudoeste que ora conosco. Apresento também, Senhor Jesus, as pessoas da cidade de Porã, de Brasilândia do Sul, do Alto Piquiri, de Pérola, de Autônia, de Chambre, de Francisco Alves, de Terra Roxa, de Palotina, de Tupaci, Maripá, de Cafezal do Sul, de Assis Chateaubriand, de Perobal. Pai, eu peço que todas essas pessoas que nos acompanham, Deus, nessa transmissão, que estejam doentes, que estejam machucadas, que estejam sofrendo por algum motivo, cânceres. Jesus, eu peço que nestas águas o Senhor derrame a tua unção, para que todas as pessoas, ó Pai, que com fé oram conosco, sejam libertas, sejam livres de toda enfermidade. Pai, eu oro por essa pessoa que está, meu Pai, com crise de labirintite. Eu oro por essa pessoa, meu Pai, que está com problemas renais, com problemas do fígado. Essa pessoa que está com problemas nos rins. Essa pessoa que está com a pancreatite. Jesus, coloca o teu poder, a tua unção nesta água, para que quando essa pessoa beber com fé desta água, ela seja livre e liberta de toda enfermidade, em nome de Jesus. Pai, assim eu entrego a vida desta pessoa em tuas mãos e peço que o teu favor alcance essa pessoa e que ela testemunhe a obra grandiosa que o Senhor fez na vida dela agora, em nome de Jesus. Se você crê, beba desta água em nome de Jesus.